Jujutsu Kaisen é uma obra repleta de feiticeiros com histórias profundas. O peso de ser o mais forte, a amargura de ser um feiticeiro, o sentido de si mesmo nesse mundo maluco. Esses são só alguns exemplos que mostram que a pior coisa que pode acontecer com você é se tornar um feiticeiro. E isso sempre está atrelado a algo ruim. Yuji come uma bomba que pode explodir a qualquer momento que ele abaixar a guarda e varre centenas de vidas. E sua escolha é ou ser executado ou se tornar um feiticeiro. Maki se torna uma feiticeira para mostrar àqueles que tanto a desprezam que ela pode ser alguém melhor do que eles dizem. Megumi quer salvar sua irmã que foi amaldiçoada. Yuta amaldiçoou sua amiga de infância em sua morte e a transformou em uma maldição instável e muito perigosa. Não é difícil notar o padrão. Se tornar um feiticeiro Jujutsu não parte de uma força gentil e continuar sendo um feiticeiro também não. Então nós temos Nobara. Nobara teve uma história de origem complicada em sua forma, mas do trio principal, ela é a mais tranquila. Nobara nasceu e cresceu em um vilarejo muito tradicional, e ríspido com quaisquer pessoas que vinham de fora. A primeira amiga que fez foi Fumi, uma garota que recentemente havia se mudado para lá e já sofria bullying pelas crianças locais, apenas por ter uma mochila diferente do costume. Nobara gosta muito da mochila de Fumi e pede para que elas troquem, embora essa troca tenha durado por menos de um dia. Quando Nobara chuta sua mochila dizendo que odeia aquela cor, é também um reflexo de sua visão sobre toda a vila em si. Nobara pendia entre pensamentos de uma típica criança de 6 anos e outros mais perspicazes e maduros. Ela acredita fielmente que todos naquele lugar são insanos. E isso é reforçado quando Saori, a figura mais próxima que ela tinha de uma irmã mais velha, é ostracizada justamente por ser alguém vinda de fora. E isso se torna a principal motivação de Nobara para sair daquele lugar. E por isso ela se torna uma feiticeira, o que é equivalente a assinar um contrato de morte, mas para ela pouco importava, já que continuar naquele lugar teria sido o equivalente a morrer. E é apenas isso. Sem dedos amaldiçoados, o peso de ser a mais forte ou nascida em um grande clã. Não. Nobara é Nobara. Até mesmo comparada com Nanami, Nobara brilha em sua simplicidade. E justamente por isso ela é uma personagem muito relacionável. Mas, longe dessa simplicidade, ela também é uma personagem muito interessante no que se propõe. Quando nós vemos Nobara pela primeira vez, percebemos o quanto ela é uma personagem durona e até egocêntrica. Ela valoriza sua aparência, pouco se importa com a opinião alheia e julga todo mundo com base na sua visão. Nobara é uma personagem que se importa com ela, com sua aparência, com sua força, com seus ideais e nada além. E qualquer um que vá contra isso é nada além do que um idiota. Entretanto, por debaixo de toda essa camada durona que ela transmite para todo mundo ao seu redor, está outro ponto que é tão intrínseco quanto, que é o quanto ela se importa de verdade. Essa é a parte que Nobara não diz em suas falas, mas que mostra claramente em suas ações. Ela acha Itadori um idiota que não sabe nem o básico de Jujutsu e ignora completamente suas opiniões sobre como enfrentar maldições, mas é também ela quem mais divide o mesmo neurônio com ele e que o defende com unhas e dentes contra os idiotas da escola rival. É Nobara que diz como Mai é igualzinha a Maki, mas é ela que prontamente afirma que Maki é muito mais bonita quando percebe a personalidade podre de sua irmã, e entra no primeiro dia de intercâmbio com a mentalidade de fazer aquilo por Maki. Nobara é aquela que julga dizendo que odeia o tipo de pessoa que Megumi é, mas não pensa duas vezes em ajudá-lo quando ele pensa em ir sozinho para enfrentar a maldição debaixo da ponte. Aquela que considera deixar um garotinho para morrer nas mãos de uma maldição para se salvar, mas que momentos depois se colocava em uma situação vulnerável, mesmo sem saber se a maldição vai cooperar e liberar o garoto. Sua personalidade inteira é representada inclusive em seu design, principalmente em seu martelo. Ela é essa pessoa agressiva e direta ao ponto, mas também é a que tem seu coração mais à mostra, por mais que tente esconder isso. É por isso que Fumi fica tão surpresa com Nobara chorando no dia que Saori foi embora. Ela não se lembra do clima, do que foi dito e muito menos do dia. O que mais ficou marcado em sua mente foi como Nobara, aquela criança hiperativa e de personalidade forte, também chorava. E chorava muito por aqueles que importavam para ela. Nobara é sim essa pessoa egocentrada e confiante de si, alguém que não está nem aí para nenhuma opinião de gente que ela considera idiota e, mesmo assim, ela é a personagem mais empática também. É alguém que, mesmo após 10 anos sem ver Saori, promete a Fumi que um dia elas três estarão juntas de novo, mas fora daquela vila. O tipo de pessoa que está mais preocupada com as marcas de prego que podem ficar em sua pele após uma luta do que com o fato de ter matado alguém, mas também é alguém que chora por um garoto que conhecia há apenas algumas semanas, mesmo dizendo que não o faria. Nobara tem uma opinião muito forte para as pessoas ao seu redor, de acordo com a forma com que elas se encaixam em sua visão. Porém, ela também é muito leal e lutará sem hesitar por aqueles que estão ao seu lado. Sua dualidade entre não se importar com nada além dela e se importar muito com as pessoas ao seu redor é retratada em seu ato final. Seu passado não é nos mostrado por sua perspectiva, mas sim pela perspectiva de Fumi. Ela é a única de pé rodeada por seus companheiros sentados a olhando. É mais uma forma de mostrar como ela tende a ver as coisas pela perspectiva dos outros. Mas não só isso. Gojo e Yaga afirmam quanto ser um feiticeiro Jujutsu precisa de uma série de requisitos, e até mesmo ter uns parafusos faltando. Geto era apegado extremamente aos seus ideais, tanto quando era um feiticeiro quanto como mestre de maldições. Miwa é pobre e faz isso por dinheiro.
todo divaga fanaticamente sobre uma idol, que é o seu tipo de mulher, e seu irmão de alma. É fato afirmar que nenhum feiticeiro Jujutsu bate bem da cabeça. Então isso se volta para Nobara. Ela passou sua vida inteira acreditando que todos naquela vila eram loucos e que ela era a única pessoa sã daquele lugar. Mas algo que foi dito por Yaga, reforçado por Gojo, mostrado por várias de suas ações ao longo da série e concluído no quadro geral de si mesma, era que, no final das contas, ela era a maior louca que tinha naquele lugar. Nobara é uma personagem incrível. Por bastante tempo eu a tive como a Sakura que eu sempre quis, mas seu final abrupto em Shibuya e sua volta dos mortos em Shinjuku foi uma escolha do autor que me chateou muito. Ela tinha muito potencial para ser construída ainda. Poderia ter crescido como uma personagem incrível e se estabelecido como uma personagem muito forte no final do mangá. E, embora eu tenha ficado feliz por ela ter voltado no fim, ainda ficou um gosto amargo de como sua personagem foi desperdiçada e reduzida puramente a um plot device que apareceu convenientemente no final. Mesmo assim, ela segue sendo uma das minhas personagens favoritas na obra, com uma narrativa que não é perfeita, mas de longe não é a pior que eu já escutei. De qualquer forma, isso é tudo. Agradecido por assistir.